por favor, vamos voltar aqui às nossas startups, por favor, a gente fazer o painel e a Sara. Queria começar só com um comentário, assim, uma perguntinha simples, só para aquecer, e depois a gente queria ouvir a pergunta da Sara, né, e também da plateia, né? Então, assim, me parece, né, e aí de novo eu sou ainda leiga no Effectuation, né, mas me parece que a questão, né, do pássaro na mão, né, um dos elementos, né, do Effectuation, e essa coisa da origem, do propósito, né, dos recursos, parece muito forte para mim no empreendedorismo social, né, e ficou muito claro nas histórias de vocês, né. Então eu queria ver um pouquinho assim desse papel da origem, né, dos recursos que vocês tinham e como isso é parte da história de vocês, né? Acho que algumas já falaram, mas se a gente pudesse comentar um pouquinho disso, seria legal. E depois a gente passar a palavra. Dificuldades também. Eu era professora universitária e meu marido ele trabalhava numa empresa de energia elétrica com Smart Grid. E eu pegava o dinheiro dele, pegava o meu dinheiro para começar o negócio. E não vendia, porque tivemos esses vários momentos assim, quem vai acreditar nisso, né? Eu acredito muito. E eu sou bastante comunicativa, então eu fui conversando com as pessoas, fui conversando, oferecendo assim, quer testar? Não te cobro, não cobro nada, testa e me fala depois. Menino, o negócio é bom, mas justamente, olha aí o tanto de tempo que você ganhou, olha o tanto de coisa que você conseguiu com isso. E a gente foi fazendo esse network, que eu acho que a parte da coxa de retalhos é muito importante para mim. E para conquistar, eu não sei se vocês conhecem, eu nasci em São Paulo, mas eu moro em Goiânia, e o mercado goiano é difícil. Muito difícil. Eles precisam ver você aqui no Rio, aqui na FINEP, para eles te procurar. Então, eu estou na África do Sul, eu tenho cliente na África do Sul. Aí eu vou chegar lá em Goiânia, eu vou postar lá, o cliente da África do Sul, elogiando, né, o sistema. Eu chego lá em Goiânia, aí a coisa muda de figura. Então, assim, teve essas dificuldades, sim. E eu tive que sair da universidade para poder trabalhar. Então, o que acontece? Eu já tinha mestrado, ele já tinha mestrado. Então, o nosso produto não é fruto da nossa pesquisa. Nós lançamos o produto, depois nós fomos pesquisar. É um ponto que eu queria colocar, que eu verifiquei aqui, que muitos vêm da universidade e trazem produto para o mercado. Nós fomos pela nossa adversidade, pelo nosso problema. A Valentina ela começou a falar com 3 anos e meio, basicamente depois do início do tratamento, ela já começou a falar. Só que com 4 anos e meio, ela se alfabetizou pelo método fônico. Eu escrevi um artigo que foi publicado naquela revista científica, método fônico para autistas, o que é desacreditado, porque se você conversar com pessoas que entendem de alfabetização, eles vão falar o seguinte: não, autismo tem que ser visual, tem que ser o método global, ele é mais fácil para a criança aprender. Como ela tinha um visual muito forte, eu fui no fone, deu certo, funcionou, e aí eu escrevi as estratégias. Então eu fiz o processo contrário, que muitos saem da universidade e vão para o mercado. Eu fui para o mercado e aí eu volto mostrando algumas coisas nesse sentido. Eu acho que eu entendi mais ou menos assim. Então, o meu empreendimento, como já mencionei, ele foi por necessidade, me vi, né, numa situação sem dinheiro, aí vou buscar essa solução de forma amadora, eu a encontro e aí me vejo forçada a buscar, né, conhecimento. Eu estava até comentando ali atrás que estou fazendo química, né? Então, assim, uma coisa que sempre levo na vida é que
insistir sempre e desistir nunca, né? Então, assim, já tive muita vergonha, até comentei agora há pouco com alguém, me sinto um peixe fora d'água aqui, em ouvir, fiz mestrado, fiz doutorado, sou PhD, sou isso, né, tal, assim, que legal, né? E eu me sinto, assim, não fazendo parte desse mundo, né? Então, assim, a teoria é muito pouca, mas a vida, né, me empurrou para a prática. Então, assim, isso me lembra muito a minha mãe. Quando a gente chegou em 71 em Rondônia, ela nunca tinha ido à escola e ela foi professora que alfabetizou muitos e muitos alunos. Então, assim, eu me espelho muito nela. Então, assim, eu não tenho, né, o diploma, eu não tenho, né, essa condição, mas eu tenho vontade. E me prendo sempre a uma coisa: acredite, busque e assim se materializa. Então, dessa forma, né, então, assim, lá em Rondônia, eles falam assim, lá vem a palestrinha, diz que eu falo demais. Eu digo sim, falando porque para que as pessoas possam nos ouvir e somar com a gente. A gente quer fazer essa diferença lá em Rondônia, mostrar que nós mulheres lá eu falo na roça, né? A gente também pode e deve sim fazer uma contribuição, fazer a diferença. Então, ela citou aqui da questão, né, do comércio. As pessoas, quando a gente colocou no mercado os primeiros produtos, as pessoas viravam o nariz. Então, quando eles perceberam que, por exemplo, né, que alguém da Suíça, né, levou os nossos produtos, da Alemanha, de Portugal, aí agora, sim, aquele seu cero, como é que entendeu? Então, dessa forma. Só que a gente, assim, estava determinado, então a gente temos, assim, mulheres rurais determinadas a fazer a diferença e ponto final. Faremos sim a diferença. Bom, eu sempre pensei em algo, queria fazer algo que pudesse favorecer. Isso veio desde quando eu pisei em Manaus, estou na Amazônia, preciso fazer alguma coisa por aqui, né? E o fato da minha dívida com a sociedade, de ter estudado em universidades públicas a vida toda, escola pública, desde que eu nasci, toda a vida eu sou filha de escola pública, desde quando eu comecei a estudar, até as pós-graduações que eu fiz e faço. E eu precisava devolver isso para a sociedade de alguma forma, eu tinha essa dívida, né? E a maternidade fez essa dívida aumentar exponencialmente, porque era muito mais do que eu pensava. Agora eu tinha um exemplo para poder dar dos meus filhos, para que eles no futuro olhem a nossa trajetória, a minha trajetória, do meu marido, como de pessoas de bem, que fizeram bem, que contribuíram de certa forma para a sociedade. Então tinha que ter essa parte social muito bem estruturada. Como economista, eu quero evidenciar um estudo ainda sobre isso, sobre a vantagem. A Amazonas Smart Food vai trabalhar com rastreabilidade em blockchain, e para isso a gente precisa dos produtores formalizados, e não tem evidência maior e melhor que a própria Receita Federal dizer o quanto que a gente está comprando, diferente do que a gente vê muito por aí de greenwash, né? E aí a gente vai conseguir evidenciar, e eu quero ainda finalizar com um estudo, fazer um estudo, um levantamento, e poder chegar à conclusão de que é muito mais barato para a indústria comprar diretamente do produtor do que utilizar o atravessador no meio e fazer com que esse produtor tenha dignidade na conta, trabalhe feliz para você, de certa forma, e fidelize. Isso é uma outra tese que eu ainda pretendo desenvolver com isso. E o quanto que isso engrandece e faz com que reflita, como eu disse para alguém aqui hoje, a minha filha, quando reza à noite, ela pede para florescer em pé. Ela pede nas intenções dela para florescer em pé. Então, isso é uma coisa que eu estou conseguindo colocar nela, que ela possa prosseguir, que ela possa também ser espelho
para as próximas gerações que vierem. Isso é um compromisso que nós temos que ter enquanto sociedade, né? Foi isso. Nem toda mulher tem que ser mãe, né? A gente escolhe o que a gente tem que ser, mas é muito legal, né? A questão da maternidade, né? Todos os comentários aqui, eu acho que isso sempre, ainda é, né? Espero que isso muito mais forte nas mulheres, né? E a inspiração, né? De todas aqui, muito bonito. Sara, por favor. Again, it's unbelievably moving, the stories. You mentioned the resources issues, and I'm hoping those of you who know the principles of effectuation hear the use of the principles in the stories. But the thing that I see, I just want to share with you, in all three cases, right? The first thing I see is each of you literally experienced what I call the unknowability of the future, right? This what we call Knightian uncertainty, that the future is not only unknown, it's truly unknowable, right? So you literally experienced it. you experienced this through the financial, and you experienced it through the daughter, right? None of you, this is something that happened to you. None of you said, oh, I want to be a very successful entrepreneur, or I want to change the world, or this happened to you, right? And this is why I think it's a human condition, right? Even the luckiest of us, we have health, we have money, we have education, we have resources, we have a good job. Tomorrow is promised to no one, right? Tomorrow we don't know. That is this idea of uncertainty, and in each of your cases, you experience it. Now there are many ways you can respond to this. There are a million different ways you can respond. But in each case, they responded by being a pilot in the plane. And what do I mean by that? They are literally changing the world as a response to this thing that hit them, right? So so I was reading about. I was born and raised vegetarian. So I always tell people I am vegetarian for no good reason. I am vegetarian because everybody in my family for generations has been vegetarian. I've never even seen meat till I was 18 years old, right? But so when I say something, it might seem like I'm trying to support my position, but I didn't have a position. I was just raised into it. But we know now that even more important than say cars or planes, one of the major sources of climate change and the problems in the environment is beef, right? And the cattle and also meat. And so there's a huge movement now in Europe and in the US as well on trying to go into. So you're not just simply solving your problem. You set up to change the world, literally change the environment, right? So it's not only about the food and health, it's about the environment and the world itself. You're doing exactly the same thing. You're actually combining not only your uncertainty, as you said, but the fact that you realize what's going on with the environment, with the condition of the forest and the deforestation that you experience as part of your upbringing, and you also look at the condition of the women. So you're taking three negative things, and then you have also set out to literally change the world, right? You're changing the environment. So I think when we think about makeup and we are making up our face, right, or we are trying to look good, or hydration, but you are literally making up the women, right? You're making new women and you're remaking the environment in which they are living, because they are now part of this. They are able to change that, right? So never feel bad. I don't see how you can feel like you do not belong, right? In many cases, we belong to you, the kind of effort that you're putting in. So I just say welcome into my world, at least. And you have the same reaction. It is not only about your daughter, it's not even about autistic children or their parents. You are literally going to change the way we understand autism and the way we deal with it, and maybe most importantly, you're going to remake our idea of who we are, all of us as individuals, right? So it's not really, you said an autistic person is a person, but I'm actually saying we are all just persons for the most part, and we
have all kinds of disorders, right? Why? Because we have defined something called normal that doesn't exist. So we are discovering new disorders all the time just because we made what philosophers call a category mistake to begin with. Right? This idea of the normal person is actually the thing that does not exist. You know, my husband is a computer scientist turned writer, and he put it very beautifully. He said, normal is someone you don't know well enough. So I think that's where you're headed, that's where the world is headed to. We are beginning as we do brain science, every one of these things. So here is the thing, the problem, what we call not only the future is unknown but unknowable, because that happened to each of them, and their response changed the freaking universe. I say, I don't know what I can do to help, but I am just happy to be here with you. And I'm really not saying this lightly, because this is exactly what the entrepreneurs are trying to say when they say the future comes from what we choose to do. It has nothing to do with trends or anything. The idea that entrepreneurship can be this is why we call entrepreneurship as a method. Science is about understanding the universe. Entrepreneurship is about remaking it in ways that matter to people. And that's literally what you're doing. So I'm supposed to teach a master class, and I'm thinking, why? this can end it. Thank you, Aline, for putting it together. Thank you, professors, for enabling us for this day. Thank you. Nossa, o que falar depois disso, né? Maravilhoso. Acho que já é uma masterclass.